Oiê! Fala, galera! Tudo beleza? Chegando, gente. Vai entrando aí, tá? Dá aquele minutinho básico. Tá frio aqui, hein? Saudade de vocês. Oi, Mateuzinho. Beleza? Tudo certo? Que saudade de vocês, seus lindos. E aí, Lucão? Olá, moleque. Fala, alguém. É nós ou não? Oi, Ju. É nós. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Gigi. Oi, tudo bom? Kelzinha, vamos junto. Vai entrando aí, gente. Vou esperar chegar todo mundo, porque eu tenho que conversar um negocinho com vocês bem bacana. As ideias que eu tive aí, beleza? Já tem uma galera boa já, né? Passada deu 50, acho que vai dar de novo hoje, né? Muito bem. Chegando, tem mais gente para chegar? 41. Chega mais. Bom, eu começo. Acho que eu vou começar, hein? Bom, gente, tá chegando devagarzinho a galera. Chegou. Aí chegou mais gente. Bom, pessoal, antes de começar a aula de hoje, nós vamos encerrar essa parte aí, essa primeira parte aí da República Velha, da República Oligárquica, né? Semana que vem a gente vai pegar a segunda parte, que vai de mais ou menos 1915 até a Revolução de 30. Nós vamos começar, né? Não vamos fazer tudo, claro. E eu passo para vocês, vou passar para vocês, conforme combinado, o roteiro atualizado e uma lista de exercícios do assunto que nós vimos até agora, dos assuntos que nós vimos até agora em República, tá? Conforme nós combinamos na semana passada, né? Que vocês pediram listinha de exercício. Então, eu vou terminar essa parte hoje. Ela vai na semana, não sei se é semana que vem, é segunda-feira, ou na semana que vem é segunda-feira, né? Aí eu mando para vocês o roteiro atualizado para a aula da semana que vem, assim como uma lista de exercícios para vocês, certo? Bem, pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma ideia que eu tive conversando com o Suzuki e ele gostou dessa ideia, mas lembrando, eu queria falar um pouco de algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses. Você sabe, a gente sabe o quanto a nossa vida mudou, né? Em virtude da chegada desse vírus, o coronavírus, o Covid-19 e tal, né? E assim, confesso para vocês que a minha vida mudou muito, mudou bastante. Não sei se acho que a vida de vocês também, né? Mas se você lançar um olhar sobre as transformações pelas quais nós estamos passando, pode ser que a gente veja um ponto positivo nisso, né? Eu, por exemplo, tive que estudar, uma coisa que eu gosto, mas eu tive que estudar e ao mesmo tempo trabalhar, porque eu tive que aprender algumas técnicas de vídeo, certo? Eu tive que repensar a minha maneira de trabalhar os conteúdos, né? Cadenciar as minhas aulas de uma maneira diferente das aulas presenciais, para tentar fazer com que você não sentisse tanta diferença entre o Rafa da presencial e o Rafa da aula online, tá? Então, tenho estudado bastante sobre isso, né? Minha profissão mudou bastante. Eu acabei tendo aí uma vinculação com lives. Eu tenho uma live hoje semanal. Isso é em virtude da pandemia. Do ponto de vista pessoal, né? A profissional para mim foi muito importante porque foi um aprendizado, certo? E pessoalmente, assim, foi muito importante também. Por quê? Porque eu sou um homem que trabalha muito, né? Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu trabalho
muito mesmo. Eu tenho 6 empregos, trabalho em 3 cidades. E eu vou confessar uma coisa para vocês, é muito difícil para mim, pelo fato de eu ser um homem muito apegado à minha família, à minha mulher, e eu tenho 3 filhas, né? Para mim, assim, para sustentar essa família, eu faço isso, e graças a Deus eu tenho essa oportunidade. Mas é difícil ficar longe. Eu moro aí em Maringá, 2 dias por semana, e fico longe da minha família. Então, a pandemia serviu também, né? Essa pandemia serviu para que é, é, eu me aproximasse ainda mais. Eu sou muito próximo da minha família, mas serviu para unir a minha família, entendeu? E foi fundamental nessa fase em que minha filha, minha caçula, acabou de nascer. Então ela nasceu em fevereiro, né? E eu pude participar dos primeiros meses da vida dela. Hoje ela é completamente apaixonada por mim, entende? Assim, a relação com ela é muito forte, entende? E assim, eu não tive essa oportunidade com as gêmeas. Estou falando, estou abrindo meu coração para vocês, estou falando uma coisa que eu não precisava falar, entendeu? E eu lembro que quando as minhas filhas gêmeas nasceram, elas não tinham a minha presença como a Cecília, a caçula, tem hoje, entende? E eu lamento muito isso, mas eu tinha que fazer. Eu não podia fazer porque eu tinha que sustentá-las, eu tinha que trabalhar muito, né? E então, assim, se eu fizesse um balanço da pandemia, se eu fizesse um balanço dessa nova realidade, eu ganhei com isso, entende? Eu aprendi, eu melhorei, eu me aperfeiçoei profissionalmente, né? Me fortaleci os meus laços com a família, até minha saúde melhorou, né? Porque em casa a gente come melhor, de maneira mais saudável, né? Apesar de eu ter tomado uma invertida na cozinha, né? Com aquele acidente na minha mão, mas trocando em miúdos, eu tenho experimentado uma melhora na minha saúde, na minha vida, na minha relação com a minha família. Minhas filhas estão super felizes porque eu não saio de casa, né? E tal, quando sai com elas para comprar alguma coisa, comprar um lanche no drive-thru e tal, né? E tal. Então, para mim foi sensacional. Só que essa semana passada, eu vendo uma matéria de jornal, um jornal aí, isso acendeu um start assim na minha cabeça e pensei, vai ser uma matéria sobre os efeitos da pandemia na economia, né, do Estado, do nosso Estado, né? E você sabe que está uma situação bastante complicada, porque o Poder Executivo Central acredita numa flexibilização do isolamento social, os estados acreditam eles pensam diferente, eles acreditam que é preciso fazer o isolamento e tal, né? E os estados, né, principalmente o estado do Paraná, por exemplo, né, acabou de fechar de novo a economia, né? E isso tem deixado muita gente nesse fogo cruzado entre o Executivo Federal e o Executivo Estadual, e isso se reflete muito na economia. Acabou por acontecer, você sabe muito bem, nós tivemos ali em 4 meses um aumento de 2 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Já era um alto número, nós estávamos com 11 milhões de desempregados e hoje nós temos quase 13 milhões de desempregados no nosso país. Tá? Minha vida não mudou, meus empregos estão mantidos, os meus salários estão garantidos, graças a Deus. Trabalho em empresas que olham com muita responsabilidade sobre os colaboradores. Graças a Deus, o PRO, o Nobel, para mim são 2 grandes empresas que eu, graças a Deus, estou trabalhando, né? E eu não tive problema. Só que assim, eu vi uma matéria que me deixou muito devastado essa semana, em que um homem, né, falava para o repórter que ele havia perdido um emprego em março, no início da pandemia. Né? Acho que nós começamos o isolamento em 20 de março, mais ou menos, né? E ele tinha perdido o emprego lá, naquele dia, naquele começo lá. Eu não sei eu não lembro agora qual é a profissão dele, mas ele está sem emprego desde aquele dia. E ele não consegue o auxílio do governo. Ele não a matéria é de pessoas que estão desempregadas e que não conseguem o auxílio do governo por alguma razão, entendeu? E ele não conseguia. E ele não tinha dinheiro, ele não tinha parentes que podiam ajudar. E ele revelou ao repórter
que naquele dia, ele tinha 3 filhos, como eu tenho 3 filhas, né? Ele não tinha dinheiro para comprar uma dúzia de ovos para dar para os filhos comerem. E aquilo, assim, para mim foi devastador, porque eu me coloquei na situação daquele homem. E para isso, para um homem, pai de família, é a pior situação que tem. Você vê seu filho com fome e não ter o que comer, e não ter o que dar para ele para comer, entendeu? E eu pensei, a vida mudou para melhor profissionalmente, e eu tive uma melhora na minha relação com a minha família, me aproximei mais ainda da minha mulher, que eu amo há 20 anos, quase. Eu estou com ela, minhas filhas, que são tudo para mim, né? E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que seja pouco, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso confortar o meu coração, que está bastante apertado por essas pessoas, entendeu? E eu pensei, como é que eu posso fazer? O que que eu posso fazer, né? De que maneira eu posso ajudar? E aí eu pensei em que eu posso ajudar essas pessoas contando com a ajuda daquilo de um dos maiores bens que eu tenho, né? Que são vocês, os meus alunos, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou um professor que é muito apegado aos meus alunos. Eu tenho, para mim, essa profissão é um sacerdócio e vocês são tudo que eu tenho de melhor, entende? Eu tenho vocês como um bem, do mesmo jeito que eu vejo a minha família como um bem. Vocês são para mim filhos, né? Eu não vivo sem vocês. E eu acho que eu estou abrindo meu coração porque eu pensei eu pensei em criar uma estratégia que possa ajudar essas pessoas que precisam, né? E eu falei assim, não, como é que eu posso fazer? Posso ajudar essas pessoas contando com os meus alunos, com aquilo que eu tenho de melhor, que são os meus alunos, né? E aí eu pensei o seguinte, aí vem a ideia boa, aí vem a parte boa, né? Todo ano eu faço no colégio uma feijoada, né? E essa feijoada, geralmente, é no final do semestre. Eu dou a feijoada para vocês e mando vocês sumirem da escola para as férias, né? É a feijoada do Bota Fora de julho, porque é em julho, porque é mais friozinho e tal. E como esse ano nós não podemos fazer a feijoada por conta da situação que nós estamos vivendo, né? Eu pensei assim, a gente não pode se reunir, mas ninguém está proibido de comer, não é? Aí eu pensei assim, eu farei a feijoada aí na escola para vocês, tá? Com todo o amor que eu tenho por vocês, com todo o carinho que eu coloco naquela calabresa, tá? Naquele paio, naquele bacon, naquele presunto canadense, naquele lombo canadense, cebola, alho, tudo, né? Aquela covinha mineira. Todo o amor que eu ponho nesses ingredientes, eu farei do mesmo jeito, tá? E nesse ano, a ideia é vocês comerem essa feijoada, transformando ela numa espécie de feijoada solidária, uma feijuca solidária. Vocês não pagariam nada para comer e vocês comeriam essa feijoada e doariam um pouquinho de comida para alguém que não tem o que comer, tá? Doariam comidinha. Filhinha, papai tá dando aula, filha. Oxi! Então, vocês comeriam essa feijoada em troca de um alimentozinho para alguém que precisa, tá? Seria o quê? A maneira mais segura de fazer essa feijoada seria uma feijoada drive-thru. Eu vou lá, ou Suzuki, eu e Suzuki trabalharemos, né? A gente coloca máscara e você dá feijoadinha para você no carro e você, de máscara também, doa um alimentozinho para quem precisa, para essas pessoas que estão precisando. Essa é a ideia que eu tive, né? Não sei se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão, mas eu pensei em ajudar as pessoas dessa forma. A gente arrecadaria. Obrigado, Mar. Obrigado, meu amor. Eu faria essa feijoada e prometo ser a melhor de todos os tempos, beleza? Justamente porque nós vamos ajudar as pessoas. E eu precisava saber se vocês topariam essa parada, topariam essa missão, né? Que é uma missão humanitária, que é uma missão extremamente louvável, né? Nosso compromisso. E sim, se você se disposto a contribuir,
não é muita coisa, eu sei que não é muita coisa. Você vai na despensa da sua casa, pega e põe no carro lá um pacote de feijão, um pacote de arroz, ajuda da maneira que você puder, vai na escola, pega a feijuca e almoça com seus pais, né? E come a feijoadinha que eu vou fazer, colocando no tempero todo o amor que eu tenho por vocês. Essa é a minha ideia, para a gente ajudar alguém, para a gente não ficar parado diante dessa situação, né? E fazer o bem é sempre uma coisa importante, né? Nós revigorarmos aí a nossa existência, né? Garantir aí que alguém possa, pelo menos um pouquinho, ter aí o que comer, sabendo que nós estamos vivendo uma época muito difícil. Essa é a minha ideia. Se vocês tiverem alguma sugestão, né, e tal, para melhorar essa ideia e tal, é só falar comigo. Eu só preciso que vocês coloquem no chat, só para eu ter uma ideia, claro que você vai decidir, de repente, quando que é a feijoada? Pensei em fazer exatamente no primeiro dia de férias. Você vai comer essa feijoada no sabadão, dia 18, porque segunda-feira, domingo-feira, você não tem aula, tá? Beleza? Você vai comer sabendo que daqui a pouco você vai descansar um pouquinho, que você merece esse descanso, tá? Seria no dia 18 de julho. A ideia é fazer para você realmente sair de férias com a barriga cheia de feijão. Tudo bem? Se tiver alguma sugestão, eu estou à sua disposição. E eu queria, só para você ter uma ideia de quantas panelas de feijão que eu vou fazer, dá um simzinho aí, se você puder, já no chat, agora, só para eu ter uma ideia, porque o chat é gravado. Se não, você pode falar depois para o Suzuki. O Suzuki vai criar todo um jeito de você aderir à campanha. Tá bom? Beleza? Ai, que bonitos. Está todo mundo falando sim. Vocês são gordos, isso sim. Vocês são uns gordos, tá? Por isso. Beleza? Obrigado, tá, gente? Na verdade, vocês estão ajudando um professor a tirar a tentar fazer alguma coisa para quem precisa. Eu sempre faço, entende? Eu sempre trabalho em ações solidárias. Aqui em Londrina também vou lançar essa campanha para os meus alunos aqui do colégio universitário. Eu tenho certeza que assim como vocês, eles vão aderir, porque eles têm uma coisa que todos os alunos têm, que é o coração do tamanho do mundo. Tá? Eu sei que vocês têm esse coração maravilhoso aí, vocês vão aderir. Beleza, gente? Ó, o chat está lotado. Provavelmente todos, né, aqui já responderam. E eu gostei muito da participação, gostei muito da adesão e eu vou fazer a melhor feijoada do planeta. Beleza, gente? Vamos lá então, vamos trabalhar? A gente tem aqui um encerramento, né? Nós temos, parece pouco, mas não é, tá? Se prepara. O nosso conteúdo para encerrar, antes de atualizar o roteirinho. Eu estou aqui na revolta da Chibata. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Acho que tinha uma sugestão. Alguém tinha uma sugestão. Peraí. Ai, que lindo. Nossa, só tem sim, 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 sim domina. Sim, muito bom. Rafa, acho que doação de roupas de frio também seria legal. E faz parte da ideia, tá? Mamá, faz parte da ideia. Ou papazinho ou roupinha, tá bom? O Suzuki tinha falado, eu falei em comida, o Suzuki falou também, deu essa ideia da roupa de frio aí. Ótima ideia, tá? Maravilhosa a sua ideia. Beleza? Vocês vão dando sugestões aí, porque a ideia de vocês sempre é muito bem-vinda. Isso, beleza. Ah, que lindos que vocês são, seus bonitos. Vamos lá trabalhar um pouco. Vamos trabalhar. Meu, tá tão frio aqui em Londrina, tá tão frio em Maringá como em Londrina, aqui tá muito gelado. E eu tô de camiseta, eu sou retardado. Beleza? Vamos lá então. Bom, na semana passada falamos sobre a Guerra de Canudos, né? Na qual Antônio Conselheiro lidera ali um arraial de resistência contra a elite política brasileira e atrapalhando os interesses ali de toda aquela estrutura elitista brasileira. E acabou resultando numa guerra onde milhares de pessoas foram mortas. Beleza? Esse foi o movimento de Canudos. Lembrando que o movimento de Canudos faz parte daqueles chamados movimentos messiânicos, tá? Onde a pessoa aparece ali como um grande salvador, né? Como um messias salvador de uma população geralmente pauperizada e sem esperança. Beleza? Bom, aí eu entro na chamada Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi uma revolta que aconteceu na Marinha, e eu queria que vocês colocassem aí um detalhe muito importante, né? A Revolta da Chibata, ela lembra... primeiro, antes de falar da Revolta da Chibata, melhor dizendo, é preciso lembrar que a Marinha
ela tem um histórico de rebeldia, tá? Dentro da República, beleza? A Marinha, na história do período republicano, a Marinha ela sempre foi contrária ao movimento republicano. A Marinha é monarquista, ela foi uma defensora, inclusive, do Império, ela se destacou, inclusive, na Guerra do Paraguai. Né? Uma das principais batalhas da Guerra do Paraguai foi uma batalha naval vencida pela Marinha, chamada Batalha de Riachuelo. A Marinha tem muito prestígio dentro das Forças Armadas. Ela tentou derrubar o governo do presidente Deodoro da Fonseca e contribuiu para a derrubada, porque ele renunciou. Tentou derrubar o presidente Floriano Peixoto, mas fracassou. Lutou na Guerra Federalista no Rio Grande do Sul. Então, a Marinha, além de ter protagonismo, né, a Marinha também é muito politizada, vamos dizer assim. E o que acontece? Apesar dessas participações, né, esses protagonismos da Marinha, havia um grande defeito na Marinha, né? Apesar de, olha só que coisa interessante, apesar da Marinha ser uma instituição, uma parte do Exército muito importante, a Marinha ela cometia vários erros internos, tinha vários problemas internos. Entre os problemas internos está a maneira como a Marinha tratava os negros que participavam das forças da Marinha, da Armada, os negros que participavam da Armada, porque a Marinha e a Armada é a mesma coisa. Quando eu falo Armada, eu falo Marinha, tá? Então, os negros que participavam da Marinha, e a Marinha era, olha só que interessante, a Marinha era o único espaço do Exército que recebia os negros assim, depois da guerra, durante o Império, né? Depois da Guerra do Paraguai, as coisas mudaram, mas a Marinha foi a primeira a receber os negros dentro da sua corporação. Agora, o que aconteceu? Havia uma diferença de tratamento para os negros da Marinha quando comparamos o tratamento reservado aos brancos, principalmente em relação à indisciplina. Então, os negros eles eram submetidos a castigos físicos nos moldes dos castigos aplicados aos escravos do tempo do Império, no tempo da colônia. E eles eram castigados com chibatadas. O que é uma chibata? A chibata é uma corda feita de couro cru, que quando é tacada na sua pele, ela corta feito faca, entende? Ela é muito dolorida. Então, os negros eram tratados como eles eram tratados como escravos, quando eram escravos. Sem contar que havia uma diferença salarial dentro da Marinha entre negros e brancos. Os negros ganhavam muito baixos os salários, né? E aí, por conta de uma série de abusos cometidos em relação aos negros dentro da Marinha, alguns negros resolveram, então, se rebelar, tomando alguns navios, alguns encouraçados de Minas e São Paulo, tá? E isso na Baía de Guanabara, e acabaram ameaçando bombardear o governo, bombardear a cidade do Rio de Janeiro. A Marinha já tinha feito isso, você sabe, das 2 revoltas da Armada. Agora seria uma terceira revolta da Armada liderada pelos negros, né? E aí, galera, olha só o que acontece. O governo reage a essa ação dos marinheiros que ameaçaram bombardear, e houve uma traição do governo, porque o que aconteceu? O governo falou assim, olha, se vocês pararem, a gente te anistia. Né? Então, a gente vai anistiar vocês, rebeldes, que estão ameaçando bombardear, se vocês desistirem dessa ideia. Aí os caras desistiram. Só que o que aconteceu? O exemplo do Rio de Janeiro foi seguido depois no Porto de Santos. E aí, negros da Marinha, que estavam no Porto de Santos, ameaçaram fazer a mesma coisa no entroncamento no litoral de São Paulo com o litoral carioca, tá? E os caras resolveram, então, fazer a mesma coisa. E essa espécie de reedição, né, da revolta contra as chibatadas, daí o nome Revolta da Chibata, acabou fazendo com que o governo voltasse atrás naquela ideia da anistia. No final da história, tanto a galera do Rio de Janeiro, tá, da origem da Revolta da Chibata,
quanto seguidores daquela revolta da Chibata acabaram sendo presos. E o governo acabou prendendo mesmo 600 pessoas no final dessa história, certo? E o líder desse movimento era um negro chamado João Cândido. Tá? O João Cândido era um almirante negro que liderou lá no começo a revolta da Chibata, porque não aguentava mais ver os seus amigos serem açoitados sem que nada fizesse ou nada fosse feito contra ele, contra os seus, para acabar com aqueles açoites, né? Quando todo mundo foi preso, o João Cândido, ele foi colocado numa cela. Olha que coisa de louco. Ele foi colocado numa cela com mais 29 lideranças revolucionárias, né? Lideranças das revoltas. E esses caras ficaram simplesmente 10 dias sem água e sem comida. 29 pessoas ficaram sem água e sem comida por 10 dias. E o que aconteceu? Desses 29, 27 morreram, sobrando apenas João Cândido e mais um. O João Cândido, que tinha sido líder, passou então a ser um grande símbolo da resistência na Marinha contra os castigos físicos e os maus tratos sofridos pelos negros na Marinha. Entende? Por isso que é o João Cândido o grande líder dessa revolta, porque ele inicia a revolta, depois ele vai ser preso, submetido a uma prisão extremamente desumana, e ele ainda sobrevive 10 dias sem comida e sem bebida. O resultado, né, a revolta da Chibata, ela precisa ser encarada como uma revolta que escancara a desigualdade de tratamento, né, durante o governo, da Marinha, durante o governo de alguém que era um membro do Exército. Porque isso aconteceu em 1912. Na época, quem era o presidente do Brasil? Era o Hermes da Fonseca, que era o quê? Marechal. Então, na época do governo Hermes da Fonseca, a Marinha, que é uma parte das Forças Armadas, acabou se rebelando porque ainda tinha negros sofrendo castigos físicos dentro da Marinha. Você não pode esquecer de um outro detalhe importante, né? Os castigos físicos em relação aos negros já eram proibidos nos tempos do Império. Né? Apesar de a escravidão não ter acabado, castigo físico já era uma proibição antes mesmo da lei de anistia. E nós estamos da lei áurea. E nós estamos em 1912, tá? Não existe escravidão no Brasil mais, desde 1888, e mesmo assim a Marinha anda jogando os negros em porões e chicoteando os negros, e ainda pagando baixos salários e submetendo os caras a uma situação humilhante como essa. Isso, então, fez com que a revolta da Chibata ajudou a escancarar esse escândalo no governo do presidente Hermes da Fonseca, que, não satisfeito, também enfrentou um problema lá no Contestado. Você viu qual é o Contestado? O Contestado é uma matéria da história do Paraná, que nós vamos ter aí a aula de história do Paraná, tá? Por isso, Contestado, na aula de Brasil, o Contestado trata de maneira um pouco mais superficial, porque o aprofundamento será em história do Paraná, lá no final do ano, tá? Mas, vamos lá, o Contestado é uma guerra que vai acontecer também no governo do presidente Marechal Hermes da Fonseca, e ela acontece ali entre 1912 e 16, foi uma guerra porque a população que vivia na fronteira do Paraná com Santa Catarina, essa população vai ser expulsa de suas terras, porque o governo estava intencionado a fazer uma estrada de ferro que ligaria o estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Tá? Então, a estrada de ferro passaria por ali. Agora, para construir uma estrada de ferro, é preciso desapropriar não só o caminho que o trilho passa. O projeto previa a desapropriação do caminho e também de uma área à margem da ferrovia. Então, quando essa desapropriação aconteceu, ela acabaria fazendo com que pessoas que viviam ali no entroncamento entre Paraná e Santa Catarina tivessem que deixar suas terras. E o que vai acontecer? Essa galera vai ser despovoada, né? Aliás, desabitada, elas vão ter que deixar suas terras, porque o governo tem um interesse em construir ali uma estrada de ferro. Resultado, a galera não vai concordar com isso e ela vai resistir a essa ação do governo
de desapropriar a região, portanto, eles vão contestar aquela atitude. E o governo responde muito mal, o governo responde com truculência, com autoritarismo e com violência, né? E a resposta foi dura. O problema é o seguinte, que essa revolta, ela vai durar mais ou menos 4 anos, ela começa no governo do presidente Hermes e se estende até o governo do presidente Venceslau Braz, e ela é uma guerra que até aviões foram utilizados para reprimir o movimento. Olha isso, cara. Aviões foram utilizados para destruir o contestado. No final dessa história, o governo vence, e você não pode esquecer que durante essa revolta, essa galera foi liderada por um monge que era muito parecido com o Antônio Conselheiro, né, na sua pregação, que era o monge José Maria, tá? Que acabou liderando o movimento e acabou sendo morto ali no começo dessa revolta, inflamando ainda mais, essa morte inflama ainda mais os revoltosos, né? Então, essa guerra foi emblemática e a gente vai aprofundar ela nas aulas de Paraná, nas aulas de História do Paraná, tá? Beleza? E a guerra acaba sendo vencida pelo presidente Venceslau Braz em 1916, no contexto, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil participou indiretamente. E aí eu termino falando do cangaço, que é um movimento também que aconteceu na região nordeste do Brasil, tá? O chamado banditismo social, certo? O banditismo social é um fenômeno do Nordeste. Chamamos de cangaço, chamamos de cangaceiro o homem que veste canga, e a canga é uma roupa, tá? Uma roupa multiuso, vamos dizer assim, né? Porque na canga você consegue levar comida, você consegue levar suas armas, você consegue levar ferramenta, você consegue levar água. Enfim, a canga é uma roupa que os cangaceiros usam. Por quê? Porque eles passam o tempo todo andando pelo Nordeste praticando crimes. Via de regra, praticando crimes. Só que, segundo a tradição historiográfica, esses crimes eram praticados em nome da sobrevivência, tá? Então, entre os crimes praticados estavam os roubos, né? Saque, comércio. Eles também trabalhavam como matadores de aluguel. A família lá contratava os cangaceiros para invadir uma fazenda inimiga e matar os donos e a família da fazenda inimiga para que eles pudessem tomar posse dessa fazenda, tá? Então, são práticas criminosas que eles faziam supostamente para sobreviver às condições subhumanas a que eram submetidos os nordestinos durante muito tempo na história do Brasil. Então, eles andam pelo Nordeste praticando crimes para sobreviver. Eles aterrorizam a população nordestina, né? Cometendo esses crimes. Tá? É o que nós chamamos de banditismo social, uma espécie de Robin Hood brasileiro. Certo? Do bando mais importante dos cangaceiros está o bando de Lampião, de Virgulino Ferreira da Silva, o mais conhecido como Lampião. Ele trouxe pânico para a região nordeste do Brasil entre os anos de 1920 e o ano de 38. O bando de Lampião tem muitas histórias do Nordeste, né? O cangaço gera... Você tem uma ideia? Por que o cangaço não morre no Nordeste? Porque ele sustenta o Nordeste ainda hoje. O turismo nordestino vive muito do cangaço. Quem conhece o Nordeste sabe. Lá na roupa de cangaceiro, as pessoas vendem roupa de cangaceiro, as pessoas vendem bonequinhas da Maria Bonita, que era mulher do Lampião, bonequinhos do Lampião e tal, lembranças, né? Souvenirs, né? Do cangaço. Então, o Lampião era um cara que tinha um bando que andou aterrorizando o Nordeste praticando esses crimes. Não esqueça, nesse bando havia uma mulher que foi decisiva, que participava das guerras, né, travadas entre o bando e os seus inimigos, certo? Que era a Maria Bonita, que, segundo a lenda, mandava no homem mais brabo do Nordeste brasileiro, que era o Lampião. Supostamente, o Lampião era o homem mais temido do Nordeste. Só tinha uma pessoa que não temia Lampião, que era a sua esposa, Dona Maria Bonita. Tá? O fato é que esse bando foi freado em 1938,
da época, quem estava no governo brasileiro era o Getúlio Vargas. As tropas do governo cercaram o bando de Lampião, mataram o bando de Lampião e decapitaram os integrantes do bando. Inclusive, essa decapitação, os caras expuseram essas cabeças. Você tem fotos, tá? Se você quiser ver, é uma foto muito forte, mas o governo tirou uma foto da cabeça, as cabeças dos integrantes do bando foram enfileiradas em uma escadaria. O governo foi lá e tirou uma foto e mostrou para o mundo todo, o Brasil inteiro, o que tinha acontecido com aquele bando de Lampião que aterrorizou o Brasil, o Nordeste brasileiro durante 18 anos. O fato é que o cangaço ele despertou, para concluir, o cangaço despertou um misto de heroísmo e de vilania. Heróis porque lutaram contra o sofrimento, contra a fome, contra a miséria, impostas ao povo pobre do Nordeste. Por outro lado, eles são vilões porque foram violentos, assassinos, estupradores, saqueadores, matadores de aluguel, que aterrorizaram o Nordeste por muitos anos. Se são heróis ou se são mocinhos, isso não cabe a um julgamento aqui, o fato de que eles despertaram esse misto de sentimento por todo o Nordeste brasileiro. Beleza? Gente, essa é a primeira parte da República Velha. Na semana que vem, você recebe a República Velha de 1915 a 1930, com a chegada da Era Vargas, tá? Mas é com muita parcimônia que nós vamos fazer isso aí, lembrando sempre que o tempo é o nosso aliado. Tá bom, gente? Eu estou muito satisfeito com essas aulas, gostaria de dizer para vocês isso. Eu estou podendo trabalhar com calma, com cuidado, com riqueza de detalhes, e isso só tem a favorecer o meu trabalho e vocês só têm a ganhar com isso. Tá bom? Bom, é isso, eu encerro aqui agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque faltam 3 minutinhos para acabar, eu fico atendendo vocês a questões, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, um beijo do Rafinha. Fiquem com Deus, tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beleza? Encerramos. Semana que vem eu mando roteiro atualizado, com listinha de exercício. Tá bom? Belezinha? Dúvida, gente? Não? Tudo de boa? De boaça? De boaça, boaça, boaça? Então, beleza. 1, 2, 3. Rafa, tem. Aqui tem pergunta. Rafa, tem como ajudar a sua ideia de alguma forma se eu estiver longe? Tem, Ju. Tem sim. Tá? Você pode ajudar na divulgação, você pode ajudar com uma doação antes, né? Se você for embora e doar, não tem problema, a gente depois a gente faz alguma coisa. Então, a gente pode começar, Ju, a campanha de doação já, entende? Sem problema nenhum. Não sei, você está onde? Ah, você já está longe, né, Juju? Ah, é. Não, então, você guarda a sua doação para depois e eu faço. Quando eu fizer uma feijoadinha aqui em casa, eu levo para você, pode ser? Sua linda. Me ajuda a divulgar, tá bom? A gente vai criar um cartazinho, aí você compartilha nas redes para divulgar e, de repente, você podia fazer o seguinte, você podia lançar essa ideia na cidade que você mora, para os professores que você conhece daí. Quem sabe é uma ideia, tá? Mas ajuda na divulgação pra gente, tá bom? Beijo. Saudade, viu, meu amor? Fica com Deus. Tchau, tchau. Vou nessa. Vazei. Fui, gente. Tomar café. Tô com vontade de tomar um café.